Paz, Senhor, graça e paz para você, meu querido, minha querida. É uma honra poder falar agora com você nesse exato momento. E, meus irmãos, uma coisa que eu quero perguntar para você: qual a visão que você tem da sua vida? Qual é a perspectiva que você tem sobre a sua vida, sobre o ministério que Deus te deu, sobre a sua família? Porque muitas das vezes nós temos uma visão mesquinha, né? Eu sempre falo que nós estamos assentados, como diz a palavra, com o Senhor nos lugares celestiais. Mas você já tentou dimensionar isso? Porque o Senhor, ele não vê de baixo para cima, ele vê de cima para baixo. Tudo é uma questão de visão. Uma certa vez eu estava voltando de uma determinada cidade do país e, queridos, antes de viajar, eu via o Terraço Itália, que é um prédio enorme em São Paulo. Eu via aquele edifício enorme, grandão. Eu estava vendo de baixo para cima. Só que Deus, e aí quando eu sobrevoei São Paulo, estava voltando de uma cidade, eu estava vendo de cima para baixo. E, meus irmãos, o Terraço Itália, que era grandão, ficou desse tamanhozinho. Tudo é uma questão de visão. Uma certa vez, um pastor muito querido, que já está no Senhor hoje, né, um americano, eu gostava muito dele. Como eu amava esse homem. E ele falou uma coisa muito interessante, que tudo é uma questão de visão, né? Uma certa vez, dois vendedores que foram para a África, né? E ele lá na África não tem muito esse negócio de sapato, tênis, né? Chegou o primeiro vendedor e falou assim: me manda o estoque inteiro. Aqui não tem ninguém com sapatos. E vai ser uma bomba de vender sapatos. Me manda o estoque todo. O segundo vendedor foi para a África e olhou para o mesmo, do outro lado da cidade, para a mesma situação, que ele falou: aqui não tem jeito de vender, ninguém usa sapatos. Quem você acha que teve uma visão mais ampla, uma visão melhor? O primeiro vendedor, que conseguiu vender muito sapato. O segundo vendedor teve uma perspectiva errada. Queridos, é tudo uma questão de visão. Se você vê os seus problemas de baixo para cima, você só vai ver problema. Agora, se você tomar posse da sua posição em Cristo Jesus, você vai ver o seu problema de cima para baixo. Tem algumas frases evangélicas, que tem frases evangélicas que eu não adoto não, né? Mas tem uma frase que me chama muita atenção, que fala: você não pode dizer para Deus o tamanho do seu problema, mas você tem que dizer para o problema o tamanho do vosso Deus, que é enorme, que é gigantesco, né? E muitas das vezes nós achamos que nossos problemas são grandes, maiores. Meus irmãos, vou ser sincero para você. Eu tenho um Deus que é maior do que tudo e todas as coisas, que pode todas as coisas. Eu tenho um Deus do impossível. Nós temos um Deus do impossível. E esse Deus do impossível, meus queridos, é como diz a palavra do Senhor, a Bíblia, né? Ele não conhece o impossível, não entra no vocabulário de Deus. Por quê? Porque Deus é Senhor, soberano sobre tudo e todos. E eu tenho visto o agir de Deus sobre a minha vida, o agir de Deus sobre muitas famílias, o agir de Deus sobre muitas coisas que acontecem. Claro, a palavra de Deus que sai da nossa boca tem que se cumprir?
com toda certeza, porque nós oramos, nós jejuamos, nós pedimos a presença de Deus, pedimos para que Deus fale conosco. E quantas vezes Deus usa pessoas para vir falar comigo? E algo que sempre muda a minha vida ministerial é a palavra profética, que mudou a minha vida ministerial. Entendeu, irmãos? E me abriu uma visão ampla, uma visão macro, uma visão de reino. Por exemplo, eu não vejo problema nenhum. Ah, Alexandre, mas você é da igreja tal e você vai pregar na igreja B? Eu vou pregar na igreja B, na igreja C, na igreja D, na igreja E, na igreja F, na igreja G, na igreja H. Você sabe por quê? Porque Deus, como eu preguei alguns vídeos atrás, tá? Deus vê uma visão só, uma visão de corpo, uma visão de reino. Deus não vê uma igreja, Deus vê uma igreja no mundo todo. Amém, queridos? Deus não vê várias denominações. No céu não vai ter essa de denominação. Ah, mas só a denominação tal vai subir. De jeito nenhum. Não está escrito isso na palavra de Deus, meu irmão. Está escrito que ele vai resgatar, que ele vai levar, que ele vai arrebatar uma igreja santa, pura, adornada, a noiva dele. Entendeu? E, queridos, em nome de Jesus, tem gente que está mudando os conceitos e os preceitos da Bíblia. A palavra de Deus, ai daquele que acrescentar um tio na palavra do Senhor. Tem gente que inventa as coisas. A palavra de Deus, ela tem que ser pregada como ela é, genuinamente. Entendeu? E eu sou bem claro com os irmãos. Muitas das vezes as pessoas confundem as coisas. Distorce a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não tem que ser distorcida. A palavra de Deus, ela se justifica por si própria, se justifica por ela mesma. Irmãos, uma coisa que eu tenho falado e tenho teclado nessa, tenho batido nessa tecla e vou continuar batendo. Você sabe por quê? Eu vou continuar pregando contra a mentira, contra a falsidade. Vou continuar pregando sobre esse negócio de pessoas difamar pessoas, esse negócio de diz que me diz que fazem separação do corpo de Cristo. E uma coisa que Deus abomina é aquele que faz contenda entre irmãos. Sabe a pessoa que difama uma outra? Desculpa, meu querido. A pessoa tem que se converter. Ou a pessoa tem que começar a analisar as suas próprias atitudes, olhar para si mesmo, amém? Não ficar olhando na vida dos outros. Uma coisa que eu sempre chamo a atenção quando alguém está colocando o bedelho onde não deve, sabe? Chegando e falando, ah, mas fulano de tal é assim, ciclano de tal é assim. Eu chego e falo, vem aqui, sabia que Jesus deu a vida dele? Ele fala, sei. Jesus deu a vida dele para que cada um cuide da sua. Cuida da sua vida. Meu querido, esse negócio de ficar xeretando a vida dos outros, investigando, curiando, sabe? A vida dos outros, curiando. É uma palavra lá do Nordeste. Ficar só observando a vida dos outros, metendo o bedelho onde não deve. Meu irmão, Jesus deu a vida dele para que cada um cuide da sua própria vida. Cuida da tua vida, meu. Eu vou ser bem sincero com você. Já é difícil cada um de nós levarmos a nossa própria vida. Agora, querer levar a vida dos outros, querer ficar curiando a vida dos outros, para quê, velho? Deixa a vida do camarada em paz. Ah, mas ele fez isso. O problema é dele. Quem vai prestar contas perante Deus é ele, não é você. Entendeu? Então, meu irmão, leve a sua vida em paz no coração com Jesus. Não cabe a mim nem a você julgar ninguém. Não cabe a mim e a você ter o nosso achômetro. Ah, eu acho que. Você não tem que achar nada. Você tem que cuidar da sua vida e deixar a vida do vizinho cuidar dele. Amém? Meu querido, em nome de Jesus, tenha paciência sobre a sua vida,
que Deus, ele cuida de você, cuida da sua família, amém? Deixa o vizinho de lado, deixa o ciclano, o beltrano de lado, deixa a ciclana de lado, cuide da sua vida, cuide da sua família, que as coisas vão fluir bem melhores e bem maiores para você. Amém? Meu querido, em nome de Jesus, que você tenha uma terça-feira vitoriosa na presença de Deus, que Deus te abençoe grandemente a sua vida. Um forte abraço, um beijo no teu coração, que Deus abençoe grandemente.